Olá, nossa, começou a gravar sozinho. Fui arrumar o cabelo e simplesmente começou a gravar. Vamos lá, acabei de chegar em casa, acabei de chegar do serviço. Uma prática que vai ser muito comum, é simplesmente aparecer aqui no final do dia, porque é o horário que eu sento pra fazer as coisas, né? Então eu acabei de chegar do serviço e só coloquei um short, porque está muito calor. Barulho do ventilador no fundo, eu vou tentar tirar depois, mas se não conseguir, eu sinto muito. Então, acabei de chegar, tô agitada, né, porque muito rápido. E sentei pra trabalhar direto, não trabalhar, né, eu vou seguir o meu planejamento semanal, que essa semana temos fazer uma lição de mandarim. E depois eu tinha colocado aqui terminar a leitura e fazer fechamento da parte da Hildegard, do meu artigo da monitoria. Que, enfim, em algum momento eu vou explicar sobre isso, mas eu fiz monitoria ano passado e a gente tá finalizando o artigo para publicação, que era sobre universidades medievais. Então a minha parte era de mulheres intelectuais na Idade Média. Então no artigo eu vou aprofundar principalmente sobre a Hildegard von Bingen, não sei se falei o nome dela certo, e a Trótula de Rigueiro. Então são duas mulheres da Idade Média que fizeram grandes feitos e deixaram seus nomes na história. Só que essa parte da leitura e fechamento eu fiz ontem. Eu acabei fazendo isso ontem à tarde, no domingo. Então hoje eu vou dar uma filtrada no que eu já fiz. Na verdade eu não tenho certeza se eu já passo para a parte da leitura e do fechamento da Trótula. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou ler as questões, essas coisas da Hildegard em outro livro, porque o que eu fiz foi em um livro. E aí eu vou dar uma lida em outro livro. Talvez, se der tempo, não tenho certeza se vai dar tempo, eu leio novamente um outro artigo que eu tinha lido dela pra fazer mais aprofundamentos e ver se tem alguma coisa a mais pra acrescentar, né? Não usar só uma fonte. É isso que vai ser por hoje. Então eu vou começar com o mandarim. Agora são 18h57 e depois eu vou passar direto pro estudo. Olá, amigas, voltei. Acabei de tomar banho, então vou começar a minha rotina noturna. Fiz uma sessão hoje de 50 minutos de estudo. Acabei lendo coisas sobre a Trótula também. Trótula de Rigueiro. Nomes italianos são complicados demais pra mim, sorry. Não.
Eu acabei de estourar uma espinha, então eu só vou usar o meu hidratante e vou passar esse bagulho aqui da Cream em cima da espinha. Eu não tenho adesivo hidrocolante, eu acho. Seria ótimo pra colocar aqui agora, mas... Meu rosto tá em profundo sofrimento. Olha o que eu fiz aqui, gente. Pelo amor de Deus. São 9h43. Eu vou... Não sei o que eu vou fazer agora. Acho que eu vou fazer o meu journal do dia. Eu já jantei também. Então, geralmente, à noite eu janto e estudo alguma coisa. É essa a minha rotina da noite. Atualmente, o que eu tô tentando fazer foi o que eu testei hoje. Então, foi chegar em casa direto, já sentar pra estudar, sem, tipo, parar, sabe? Pra não dar aquela preguiça e eu perder um tempão. Então, funcionou hoje. Aí depois eu fiz esse pomodoro de 50 minutos, fui jantar, aí voltei, tomei banho e agora eu tô aqui. Eu tava pensando em adicionar nesse tempinho que sobra depois, porque eu vou dormir geralmente por volta das 11. Eu vou tentar dormir às 11 pra eu acordar às 6, porque aí dá 7 horas de sono, eu acho. Eu acho que é isso. Pra eu estudar mandarim de manhã, porque eu não consegui estudar mandarim hoje. Não tava com vontade e agora eu já não tô mais com cabeça pra fazer isso. Então, talvez eu acordar amanhã às 6 pra estudar. Aí eu tava pensando, nessa 1 hora que eu tenho até o horário de dormir, fazer um hobby, tipo, pra relaxar. No momento eu vou fazer o meu journal. Talvez esse seja o hobby. Mas eu não queria que ele demorasse tanto tempo. Queria um journal hoje um pouco mais curto, só o daily mesmo. E aí... acho que eu vou ler depois mesmo. Eu não sei exatamente o que eu quero fazer de hobby. Meninas que têm muitos hobbies, vocês também sofrem desse problema? Porque eu tenho um excesso de hobbies. Então todos os dias eu quero fazer alguma coisa. Eu quero costurar, eu quero desenhar. Nossa senhora. Eu quero sempre fazer alguma coisa. Aí, a vida adulta não me permite me dedicar tanto aos meus hobbies quanto eu gostaria. É muito difícil essa vida de ser adulta, gente. Mas eu queria fazer tudo e não dá tempo de fazer tudo. Eu acho isso extremamente absurdo. Como assim eu não posso fazer tudo que eu quero fazer? É engraçado que esse é o primeiro vídeo desse canal e eu não expliquei nada, né? Então vamos lá. Eu sou a Juliane, eu tenho 28 anos, eu sou projetista executivo de móveis planejados. Então eu trabalho numa loja de móveis planejados fazendo projeto executivo. Aí você me pergunta o que é projeto executivo. Você sabe o que é projeto? Você sabe o que é móveis planejados? De conversas? Acho que deve saber, né? Quando você contrata uma empresa, que a empresa vai lá, mede seu espaço e faz seu móvel sob medida, isso é móveis planejados. Aí, geralmente você é atendido por uma vendedora. Essa é a vendedora projetista. Depois da vendedora projetista, você é passado pro setor de executivo, que sou eu. Eu sou o setor de executivo, então eu faço o projeto final que vai ser mandado pra fábrica. Porque eu sou formada em arquitetura. Outra coisa que é uma informação que eu não passei também. Eu sou formada em arquitetura desde 2021. Além disso, eu faço faculdade de História. Inclusive, minha disciplina favorita na faculdade era História. História da arquitetura, História da cidade, História das coisas. Então eu decidi fazer uma faculdade de História. Comecei em 2024, acho que foi. Na faculdade, eu participava, né? Porque eu não sei se eu fui aprovada esse ano. Mas o ano passado eu participava de 2 programas, que era o de monitoria e o de iniciação científica. Aí, nesses
programas eu tenho artigos para finalizar. Então, ano passado eu escrevi a boa parte, já fiz boa parte das pesquisas. E aí agora eu tô em reta final de publicação dos artigos nos simpósios da minha faculdade, que eu estudo na Uninter, que é uma faculdade online. Aí eu tô finalizando meus artigos. Então, esse da Trótula é o de História das Universidades Medievais. Então, como era ser aluno na Idade Média, basicamente chama. Então, a minha parte é o acesso feminino a intelectuais femininas na Idade Média, basicamente. Nossa, isso não tá fazendo sentido. Gente, eu preciso fazer isso enquanto eu não tô com sono, mas... Bom, mas é isso. E aí, a minha outra pesquisa, que é a minha pesquisa de iniciação científica, é a respeito de assentamentos de alta densidade na Amazônia pré-cabralina. Então, antes de Pedro Álvares de Cabral, existia muita gente no Brasil. Então, a minha pesquisa é sobre como funcionava essas vilas e cidades, né, que existiam no Brasil antes da invasão dos europeus, basicamente. Então, é isso. Eu acho que chega por hoje. Eu vou fazer o meu journal e vou descansar. Deu por hoje. Até amanhã. Olá, divas, divos e dives. Sejam bem-vindos de volta. Eu novamente por aqui. Estamos à noite já, são 7h44. E meus planos hoje foram mudados, então eu tô um pouco perdida. Basicamente eu ia na academia, só que como eu não tinha ido esse ano ainda, eu não sabia que a minha academia tinha trocado o plano de Gym Pass. Então eu acabei não conseguindo ir. Eu cheguei lá e não tinha como eu entrar, então eu tinha que trocar meu plano. E como tá do serviço da minha mãe, ela que tem que fazer isso. Então eu simplesmente vim embora. E aí agora eu vou esperar virar um mês pra eu trocar esse plano. Agora eu cheguei em casa e tinha um pacote da Amazon que eu fiz algumas comprinhas, então vou mostrar pra vocês. Comprei uma escovinha dessa pra eu fazer baby hair no meu cabelo, porque eu tava usando uma escova de dente, só que é muito macio a cerda. Aí eu comprei uma dessa, tem até uma pontinha, porque eu estou um pouco na vibe de fazer penteadinhos. Eu pintei o cabelo faz mais de um mês já, mas agora eu tô mais alegrinha com meu cabelo, então eu estou querendo fazer mais coisas. Então eu comprei uma escovinha dessa, porque, né, cabelo cacheado é meio complicado. Aí chegou alguns livros também que eu comprei. Chegou esse daqui que eu estava muito ansiosa pra chegar, que chama O Caminho de Persephone, da Obsidian. Eu acompanho ela no Instagram, e aí ela lançou um livro sobre Persephone, então eu comprei. Ela lançou ano passado, mas eu comprei só agora. Aí chegou esse livro aqui também, A Magia do Tarô. Estava curiosa, eu tenho um baralho de tarô, então aí eu comprei ele pra eu entender melhor. Já sei ler um pouquinho, mas é bem ruim, então achei interessante. E comprei esse livro aqui, da Enciclopédia das Ervas, Scott Kern, porque tem todas as associações de ervas e tudo mais. Eu achei interessante. Eu tenho um livro desses, tipo, de óleo essencial, mas aí já não é nessa vibe, né, meio mística. É mais pra óleo mesmo, uso medicinal de óleo essencial. Aí eu queria um nesse estilo, aí eu comprei esse. Ele é meio antigo, mas eu acho que, enfim, ainda é válido. Aí, como chegou esse livrinho da Persephone, eu decidi que eu ia dar uma revisada nos contos originais mitológicos, porque faz muito tempo que eu li. Acho que eu ainda era adolescente a primeira vez que eu li o mito do Rapto e tudo mais. Eu acabei optando por reler a versão original do conto, né? Original não, na tradução.
do mito antes de ler o livro, porque o livro vai destrinchar mesmo. É mesmo conceito de quando você vai assistir uma aula e você lê o texto da aula antes para você já criar uma certa familiaridade e ter essa ideia da informação antes do professor te explicar detalhes que você provavelmente perdeu na primeira leitura. Então eu optei por ler primeiro, eu decidi fazer isso agora, já que o meu plano de ir na academia foi cancelado, então teoricamente esse horário era um horário livre. Poderia adiantar coisa que eu tenho pra fazer? Poderia, mas eu não quero. Então eu vou ler o conto. Não é enorme, então dá pra já... Eu acho que eu consigo fazer isso antes de jantar. E aí depois eu vou começar a ler esse livro hoje ainda. Eu tô muito empolgada, gente. Eu tô muito empolgada. Porque eu acabei de ler um livro sobre Hades. Então vai ser muito interessante. Eu achei meio simbólico chegar ao livro de Persephone, tipo, literalmente no dia seguinte que eu terminei o livro de Hades. Porque eu terminei o livro de Hades ontem. Ontem à noite. Ontem à noite? Foi, ontem à noite. Então, e chegou o livro hoje. Então, eu vou começar a ler o livro de Persephone direto. Então, é isso. Olá, estou de volta. Eu disse que não vai demorar muito. Eu demorei 40 minutos para falar o negócio. Mas relembrei a história toda. Gente, eu tinha esquecido do quanto que a Deméter sofria. Pobre coitada. Também dei uma caçada nos meus livros. Achei esse Relíquia. Hoje em dia nem tem mais essa capa, eu acho. Eles mudaram. Tem até um trabalho. Esse aqui é um trabalho que eu fiz pra escola. Eu acho que eu tava, tipo, no 3º ano do ensino médio. Gente, faz tempo. E esse livro aqui eu tenho desde muito novinha. Porque eu era bem obcecada por mitologia quando eu era adolescente. Então ele tá todo fodido. Mas, enfim. Reli o hino homérico a Deméter, que é onde cita o rapto de Persephone. E vou jantar. Aí mais tarde eu vou começar a leitura dessa preciosidade. Muito empolgada. Olá, amigas. Acabei de chegar em casa. Hoje eu tentei de novo ir na academia. Só que aí eu fui tentar em outra. Só que tava fechada. Gente, a academia tava fechada. Tipo, eu vou tomar como sinal divino que não é pra eu ir na academia. Porque assim não dá. Brincadeiras à parte. Cancelada a academia again. Então eu vou... Eu acho que eu vou limpar minha casa, pra falar a verdade. Estou pensando seriamente nisso. Porque tá uma bagunça, tá um caos. E eu acho que talvez seja bom. Tamo nessa situação hoje. Novamente, meus planos arruinados. Então eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Gente, é muito difícil isso. Odeio quando isso acontece. Nossa, o que vocês fazem quando, tipo, os seus planos vão por água abaixo? Vocês simplesmente seguem o baile? Seguem em frente? Porque eu fico 100% desorientada.
dia, amigas, tudo bom? Vou falar com vocês um pouquinho antes de trabalhar. Na verdade, eu não deveria estar fazendo isso porque eu tô atrasada, é 8h02 agora. E eu deveria sair de casa 8 horas. Mas paciência. Ontem, vocês viram aí na filmagem que eu não voltei pra falar com vocês que eu tava afim. Eu acabei só lavando o banheiro. Eu não lembro que eu tinha falado se eu ia limpar a casa toda, não sei. Mas eu acabei só lavando o banheiro. Estudei mandarim. E fui dormir, eu acho. Como eu disse, quando eu planejo alguma coisa e as coisas não acontecem, eu fico bem perdida. Os malefícios, né? Acontece. Na minha cabeça tá tocando a música da Nanda Tuna. Nada me deixa mais triste com uma garota bonita numa sexta-feira sozinha. Até mais tarde. Olá, amigas, tudo bom? Cheguei em casa faz um tempinho. Agora são 19h24. Coloquei roupa pra lavar, porque precisamos lavar roupa. Vou ler pra vocês o que eu tinha planejado pra hoje. Eu acho que eu provavelmente considerei muito meu tempo, sabe? Noção não teve. Então, não tenho certeza como que vai ficar exatamente o meu planejamento. Mas a minha prioridade hoje será limpar a minha casa. Então, esse é top priority e eu irei fazer. Enquanto a roupa lava, depois eu vou ter que estender, né? Aí, eu tinha colocado aqui que eu vou estudar mandarim e que eu ia terminar o fichamento sobre a trótula da leitura que eu tinha feito ontem. Só que eu considerei isso daqui que eu fosse acordar cedo. E eu fui dormir muito tarde ontem, eu tive insônia, então eu não consegui acordar cedinho. Isso significa que eu não consegui fazer o fechamento de manhã. E agora à noite não vai rolar, porque eu quero limpar minha casa. Porque eu pretendo ter ela limpa pra amanhã. Então, é isso. Acredito que provavelmente amanhã de manhã eu vou conseguir. Fé na deusa que amanhã eu vou conseguir acordar cedo e fazer o fechamento, já que no meu planejamento, na sexta-feira, eu não tinha marcado pra fazer nada de estudo. Então, eu simplesmente vou remanejar isso pra amanhã. Vou fazer isso de manhã. E hoje eu limpo a casa e provavelmente leio depois. Faço journal, o de sempre. Sobre a leitura. Estou lendo este querido aqui. Gente, que livro lindo. Nossa, você vê o carinho, tipo, em cada uma das partes escritas, sabe? Tipo, eu gosto muito da Obzi. Ela é, apesar de ser um livro, tipo, com um intuito mais místico, ela é estudante de arqueologia. Então tem muita referência histórica no livro. Então eu tô, tipo, apaixonada. Tá lindo, lindo, lindo. Como uma pessoa que sempre amou história da Grécia, tá sendo, assim, um deleite este livro. E eu estou agora na página 69, considerando que eu só leio em casa à noite. Então, além disso, uma característica sobre mim que vocês não ainda conhecem é o fato de que eu nunca leio um livro por vez. Então, por exemplo, eu tenho livros para momentos. Então, eu tenho um livro que eu leio esperando o ônibus. Eu tô lendo um livro. Se eu tô antes de dormir, eu leio outro livro. Que no caso, nesse momento, tá sendo esse daqui. De manhã, pra fazer alguma coisa específica. Às vezes eu leio outro livro. Então, tipo, eu coloco leituras em momentos específicos do meu dia. E cada momento tem uma leitura diferente. Então, por exemplo, quando minha faculdade ainda tá rolando e eu tenho livros de disciplina pra ler, o livro do ônibus geralmente é esses livros.
Então eu leio neste momento, nesses períodos de espera. E no ônibus mesmo, eu tenho o costume de ler enquanto eu tô no ônibus. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu faço faz muito tempo e funciona muito bem pra mim. Eu não consigo ler um livro só por vez. Não tenho paciência pra ler um livro só por vez. Porque eu quero ler muita coisa ao mesmo tempo e não dá tempo de ler tudo. Ah, mas se você lesse um livro só por vez, você iria terminar mais rápido. Foda-se. Não é esse o ponto. Tipo, eu não me importo quanto tempo eu passo lendo um livro. Tipo, eu não me importo de ler um livro por um mês. Mas eu gosto de ter essa monte de leitura concomitante. E aí, no meu Kindle, eu estou lendo o livro Glamour Magic, eu acho que ele chama. É de uma autora gringa, que eu não lembro. Ah, tava lendo o livro. Eu tô lendo o livro Glamour Magic também. Ele eu também acho que tô no 30% de leitura. Eu comecei essa semana também. Antes disso eu tava lendo o livro do Hades. Aí é isso. Esse ano eu também li bastante fanfic já. Li uma fanfic gigantesca de 1 milhão de palavras. Foi maravilhosa, a melhor leitura da minha vida. Foi muito linda. Melhor peça de ficção que eu já li. E é isso. Talvez eu tenha jogado aqui muita informação em 5 minutos de vídeo. Provavelmente. Mas vocês vão ter que acostumar, porque é meu jeitinho, tá? Então é isso. Beijinhos, vou limpar a casa. Talvez eu mostre algum videozinho do processo, mas eu acho que é pouco provável. Porque eu não tenho tripé, então eu tenho que ficar organizando a câmera e isso vai enrolar ainda mais o processo e eu quero limpar de uma vez. Então, é isso. E eu provavelmente vou usar meu celular pra assistir alguma coisa enquanto eu limpo. Porque eu faço isso também. Tá bom? É isso. Nossa, eu falei isso quantas vezes? Tomo um shot cada vez que eu falo é isso e fiquei bêbado. Tchau, gente. Olá, gente. Eu venho como a Juliane do futuro, porque eu esqueci completamente de finalizar o vídeo. Faz mais de uma semana que eu gravei esse. E eu esqueci. Eu olhei agora, tipo, eu fiquei tipo, cadê a finalização? E não foi finalizado. Provavelmente isso vai acontecer de novo em algum momento. Depois desse dia, eu limpei a casa na quinta. E sexta-feira eu só descansei mesmo. Eu não fiz nada de produtivo e tudo mais. E aí, o final de semana, minha namorada veio pra casa e eu também descansei. Então, foi esse o restinho do final de semana. Não teve nenhum estudo, não tem nada. Então é isso. Vejo vocês na próxima semana. Beijo!